Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Então, hoje a gente vai falar sobre pensamento, né? As premissas do pensamento. No livro da Joyce, a gente vai ter que... Ela sempre fala pra gente esquadrinhar o nosso pensamento, pensar naquilo que a gente está pensando. E um bom começo disso é pensar no que a gente está pensando assim que a gente acorda. E principalmente entregar esse pensamento a Deus. Então, essa premissa do pensamento seria isso, de início, né? Porque tudo tem um começo. Para a gente começar a pensar no que a gente está pensando, a gente deve começar pelo começo. E assim, de manhã, assim que a gente acorda, é muito mais fácil, né? A gente conseguir pensar no que nós estamos pensando e elevar o pensamento a Deus. Deixar esse momento de gratidão e oração a Deus. Já acordar e agradecer a Deus, porque se abrimos os olhos e a nossa casa está segura, foi porque Deus fez isso, né? Nos concedeu. Eu coloquei aqui um exemplo da tradição judaica. Desculpa que eu tô com alergia. Muitos têm o hábito, na tradição judaica, assim que acordam, antes de qualquer coisa, fazer uma oração breve, agradecendo a Deus pela vida e pelo simples fato de terem acordado mais um dia. É exatamente esse espírito da premissa de pensamento, o primeiro gesto mental do dia sendo gratidão, não de ansiedade, com tudo que ainda precisa ser feito. E a gente vai abordar isso no livro, né? Campo de Batalha na Mente. Acho que a gente acabar as disciplinas. E a ideia é que não basta só pensar, é preciso pensar o que está sendo pensado. Examinar os próprios pensamentos e de aceitá-los automaticamente. E aí a Bíblia fala, né? Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim é. Esse versículo é bem falado no livro. E o pensamento, ele molda muito o que a gente se torna, né? E em Colossenses 3:2, Paulo vai falar, sabe, que tem que dar os 3 espirros. Colossenses 3:2, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas, não nas que são da terra. Então, a gente tem que estar sempre pensando nas coisas de cima, né? Nas coisas que são boas. E aí tem um versículo que eu coloquei aqui, que a nossa mente tem que estar rendida a Deus. E é tão difícil isso. 2 Coríntios 10:5. Durante o dia, conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas olha só o que diz. 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então aqui está dizendo que a gente tem que ter a mente rendida a Deus. Levar cada ideia e examinar. E submeter cada pensamento. Fazer um filtro, né? Não deixar passar sem filtro. Esse pensamento é de Deus, né? A palavra diz que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos bons. Então, muitas vezes durante o dia, a gente também tem pensamentos ruins sobre a gente mesmo. E a gente tem que pensar, será que Deus tem esse pensamento sobre nós? Será que esse pensamento que eu estou tendo é de Deus? Ou é uma seta maligna? Ou são coisas que já estão na minha mente que falaram para mim? Então, a gente precisa, quando a gente começa a levar cada pensamento a esse filtro, né? A gente começa a perceber o quanto a nossa mente pensa em coisas que não tem nada a ver, que nem são verdade sobre nós e que nem Deus diz sobre nós. E aí o último fio, isso é começar pelos primeiros pensamentos da manhã. Em Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensar. Então, esse critério de Filipenses também é ótimo, como filtro, né? Pensando sempre no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa forma. A gente tem que sempre levar cativo os nossos pensamentos. E aí, o outro que eu coloquei aqui, e de pensamento já acabou, seria isso. Que a gente tem que treinar bastante, porque o pensamento molda a nossa vida. Os nossos medos, as nossas ansiedades, tudo aquilo que falaram pra gente quando era criança, isso vai criando uma cadeia na nossa mente. Chega na fase adulta, acaba que a gente não consegue fazer várias coisas, porque aquilo que falaram lá atrás, ou que a gente pensou lá atrás de uma forma diferente, nem a pessoa pensa mais, nem tá mais aí, mas aquilo fixou na nossa mente. Então, a gente precisa ter essa batalha aí mental de desconstruir tudo isso, né? E aí, outra premissa que eu coloquei aqui é a premissa da atenção, que isso é muito importante, né? No dia de hoje, as pessoas estão presentes, mas elas não estão atentas. E aí me veio a memória, agora de manhã, sobre um versículo, porque esse aqui quase não botei versículo, que 2 Crônicas 7, que é um versículo bastante conhecido, mas eu vou pular o 14, que todo mundo conhece, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, aí no verso 15 diz assim, que Deus fala, né? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí verso 15, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então depois, que fala do verso 14, que a gente se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, então ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. E ele diz, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, até o Senhor, ele se atenta para nós, né? Quando a gente o busca, quando a gente pede perdão, e ele fica atento às nossas orações.
E no dia certo ele se lembra daquela oração, assim como foi com Ana. No certo, no tempo determinado ele lembrou-se de Ana, da oração que ela fez, e concedeu aquilo que ela buscou em oração. E aí, o que é essa primícia de atenção? Eu coloquei aqui. Seria a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Né? A Bíblia, em primeiro lugar, ler a Bíblia com atenção, orar com atenção, estudar com atenção. Antes de tudo, antes da gente entrar nas redes sociais, antes da gente até mesmo começar o nosso dia, como se fosse escovar o dente mesmo, sabe? Então, antes de escovar o dente, ali, entregar o primeiro pensamento, a atenção a Deus. Porque às vezes a gente fala, a gente já tem meio mais ou menos um início, né, de oração, e mais ou menos, mas quando a gente começa a atentar até para oração, para a Bíblia, a gente começa a perceber, poxa, eu posso orar, sei lá, se é por uma cura, eu posso orar pelo médico, eu posso orar pelo tal, eu posso orar pelo caminho, né, o caminho que me leva da minha casa até o hospital, posso, enfim, se eu fazer uma cirurgia, eu posso orar por tanta coisa, por tantas pessoas que eu vou encontrar para acontecer aquela cirurgia, tantas coisas precisam acontecer, que eu preciso orar por cada detalhezinho. Então, quando a gente fica atento, até as nossas orações são mais específicas. Então, se eu quero, a gente falou ontem, né, gerenciar mais o meu tempo, eu vou pedir a Deus, além de sabedoria, instrumentos. Vou pedir a Deus para que me dê estratégias, me coloque naquilo que eu tenho mais dificuldade, como que... E a gente começa a orar mais especificamente por cada atenção, porque a gente começa a pensar, né, para eu chegar nesse ponto eu preciso passar por vários pontinhos, né? Então a gente começa a orar por cada um, né? Até por aqueles que atrapalham a nossa que a gente está achando que está atrapalhando aquelas pessoas, alguma coisa assim. Então a gente pode ser mais detalhista. E a atenção importa muito nos tempos atuais porque ninguém está atento, né? Tá todo mundo presente ali no corpo, mas a mente vagando, e a atenção vagando. E eu coloquei aqui, quando eu estava estudando sobre isso faz uns anos, por que a atenção importa tanto? Aí é um filósofo, James Balmes, acho que é assim que se fala. O espírito atento multiplica incrivelmente suas forças. Para ele, sem atenção não é possível captar nenhuma informação de verdade. E sem ela, os pensamentos ficam sem ordem, bagunçados e embaralhados. A vida vai ficando confusa, lenta, complicada, gerando ansiedade excessiva. Porque até nossa preocupação quando a gente está atento, a gente consegue perceber, né? Eu consigo resolver isso agora? Não, eu não consigo. Eu vou precisar de tal coisa para resolver. Então, por que eu estou preocupada agora, né? Por que eu estou gastando tanta energia, tanto tempo nisso? Se eu vou precisar de terceiro, se eu vou precisar de uma resposta. E quando isso chegar, que a gente já vai calculando, né? Ai, talvez aconteça isso, talvez aconteça aquilo outro, mas não sabe nem se vai chegar o amanhã. Então, a atenção que coloca ordem na memória e traz eficácia ao aprendizado. A gente aprender a palavra de Deus, inclusive, né? Sem ela, as pessoas se confundem, se perdem nas informações e acabam desenvolvendo ansiedade por causa dessa bagunça mental. Porque a gente não está atento. Porque se a gente começar a ficar atento às coisas realmente, a gente vai ver que muitas das nossas preocupações é por medo do resultado. Mas às vezes nem chegou, não vai nem chegar a concluir naquele resultado. São só coisas na nossa cabeça. Então eu, sei lá, tô doente e aí começo a ficar preocupada e tudo mais, achando que é alguma coisa, quando vai ver é só uma gripe, é só tomou um remédio, já melhorou ali, mas fica naquela, ai, eu não vou conseguir trabalhar, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. E quando vai ver, nem é tudo isso, sabe? E aí, às vezes, a gente perde tanta energia com essas coisinhas pequenas, assim, que quando realmente chega uma coisa importante, a gente já se sente derrotada, né? Porque a gente já foi perdendo energia